capítulo 4, dos versos 17 a 32, ok? Então, como vocês sabem, nós temos falado todos não, mas nos últimos domingos, acerca de mudanças, né? E para alguns, na verdade, esses últimos dias têm sido dias de mudanças duríssimas, nas vidas de todos nós. Mas tem umas outras coisas que eu gostaria de falar hoje acerca de outros tipos de mudança, que, na verdade, esse texto do apóstolo Paulo, escrevendo aos Efésios, nos ensina. E então, nós temos visto, meus amigos, que se nós queremos resultados diferentes, nós devemos agir de forma diferente, nós devemos reagir de forma diferente, ok? E aquela frase que é praxe já, que a gente ouve tanto, mas que é verdade também nas nossas vidas com o Senhor Jesus, de que nós devemos começar em nós mesmos a mudança que nós tanto queremos nos outros, né? Muitas vezes nós chegamos a indagar a Deus por que Deus não muda a nossa situação, nós indagamos a Deus por que Deus não muda essa circunstância, quando na verdade Deus quer é que nós mudemos. Ele quer trabalhar nas nossas vidas, ele quer gerar mudança em nós, e nós muitas vezes, no nosso pecado, na nossa pequenez, na nossa incredulidade, muitas vezes achamos que Deus é o responsável, quando na verdade nesse ponto a responsabilidade ela é nossa, né? O texto de 2 Coríntios, por exemplo, Paulo escrevendo aos Coríntios, na sua segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, verso 17, nos diz assim: portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. Eis que surgiram coisas novas. Se nós estamos em Cristo, nós somos nova criação. E esse famoso texto do apóstolo Paulo, ele aqui não está fazendo uma sugestão, ele está fazendo, na verdade, uma afirmação. Uma vez que estamos em Cristo, somos nova criação. Ok? Somos novos homens, somos novas mulheres, transformados pela graça e pelo poder de Deus nas nossas vidas. É assim que devemos agir, é assim que devemos viver, é assim que devemos permanecer, transformados pela graça do Senhor nas nossas vidas. Ok? Então, como você já acompanhou na leitura bíblica de Efésios 4, 17 a 32, eu não vou ler tudo de novo, porque eu vou passar por alguns versículos aqui de novo com vocês, ok? Mas, de acordo com o texto que nós lemos, nós conseguimos extrair dele, três perguntas muito importantes para as nossas vidas. E eu gostaria, com vocês hoje, de tentar responder a essas perguntas, ok? São três perguntas que o texto nos faz indiretamente, mas que nós podemos tentar respondê-las com o texto mesmo, ok? E é isso que eu gostaria de explorar com vocês essa noite. Então, as três perguntas são: para que mudar? Por que devemos mudar? E como podemos mudar? Ok? Então, a primeira pergunta, já vamos a procurar aqui no texto, ok? A resposta para ela, que é: para que mudar? Então vamos lá, ler dos versos 17 a 19 mais uma vez. Assim, eu digo a vocês, e no Senhor insisto, que não vivam como gentios que vivem na inutilidade dos seus pensamentos. Eles estão obscurecidos no entendimento e separados da vida de Deus por causa da ignorância em que estão, devido ao endurecimento do seu coração. Tendo perdido toda a sensibilidade, eles se entregaram à depravação, cometendo com avidez toda espécie de impureza. Então vejam comigo: inutilidade dos seus pensamentos, endurecimento de coração, perda de sensibilidade. Quem são esses que o apóstolo Paulo está dizendo? Esses são os gentios. Mas lembre-se, o apóstolo Paulo, ele está escrevendo para a igreja, ou seja, ele está dizendo para a igreja: não seja como esses, como os gentios, aqueles que vivem sem Deus, que não querem saber de Deus. Irmãos,
Amigos, é imprescindível para nós lembrar que vida cristã começa com arrependimento. Arrependimento. E isso só acontece quando entendemos quem Cristo realmente é e o que ele fez por nós por meio da fé. É o Espírito Santo atuando em nós para que nós possamos entender e nós possamos nos arrepender. Então, tudo começa por aí. Então, isso é imprescindível, nós não podemos esquecer disso. Paulo nos diz: não vivam mais como, uma vez que vocês estão em Cristo, como diz ali em 2 Coríntios, uma vez que vocês estão em Cristo, vocês estão nova criação. Então, não vivam mais como os gentios. Não vivam mais dessa maneira. Então, voltando para a pergunta que eu fiz no início, para que mudar? Porque não somos mais como os gentios. Porque o pensamento de uma pessoa sem Deus, ele é vazio e sem propósito. E ainda ela é cheia de soberba. E nós não devemos ser assim como crentes no Senhor. Homens que estão longe de Deus se acham donos da verdade, quando a verdade absoluta para nós é o Senhor e a sua palavra. Ok? Esses homens sem Deus, eles se acham dono do conhecimento. E nós sabemos que todo conhecimento vem do Senhor. Eles rejeitam a Bíblia e, pior, rejeitam o Deus da Bíblia. Então, esses são os homens sem Deus. E muitas vezes nós temos visto crente vivendo dessa maneira, rejeitando a Bíblia e rejeitando o Deus da Bíblia, vivendo como gentios, como homens sem Deus. Então, como Paulo faz a pergunta, se é que realmente foram regenerados, será que esses realmente foram regenerados? Essa é a pergunta. Então, nós devemos mudar porque nós temos hoje uma novidade de vida, uma nova vida. Em Cristo nós somos nova criação. Não sou eu mais quem vivo, mas Cristo vive em mim. Ok? Então, homens que estão longe de Deus, estão longe da verdade, estão longe do conhecimento, estão longe do Deus da Bíblia. Como Paulo também nos ensina na sua carta, na sua segunda carta, de novo aos Coríntios, capítulo 4, esses homens, eles acham que são sábios, mas Satanás os cegou o entendimento. Olha isso. Eles acham, eles pensam que sabem de algo, mas Satanás os cegou o entendimento. Pessoas longe de Deus vivem na ignorância. Não existe maior ignorância, meus amigos, do que não ter o conhecimento de Deus. E uma vez, como diz o texto que eu citei, que estamos em Cristo e somos nova criação, essas coisas não devem e não podem mais fazer parte das nossas vidas. A dureza de coração. Tem muita gente que se diz crente no Senhor Jesus Cristo, mas tem o coração endurecido. E o que isso quer dizer? Que para eles o pecado, ele se tornou normal e aceitável. Nós temos visto muita gente dizendo que não quer ir mais para a igreja, que não quer mais viver sob a liderança da igreja, que não quer mais viver sob a liderança de um pastor, porque tudo bem, eu entendo, porque eles foram feridos, eles foram machucados, mas também tem um perigo nisso, porque isso gera dureza de coração. Ok? Eles dizem que são crentes no Senhor, mas têm coração endurecido. O pecado começa a se tornar normal. Sabe, as coisas que não devemos fazer se tornam coisas cotidianas. Seus corações estão petrificados. Eles estão entregues à depravação e a todo tipo de impureza. Para ilustrar isso, eu estava lendo outro dia uns comentários, e para ilustrar isso eu gostaria de falar para vocês uma coisa. Que existe uma lenda que diz o seguinte: a lenda, ela fala sobre a dependência do álcool. E aí você pode colocar dependência de drogas, dependência de remédios, dependência de qualquer que seja, inclusive falando do pecado. Ok? Essa lenda, ela diz o seguinte, ela fala sobre a dependência do álcool especificamente, mas você pode encaixar tudo que você quiser aí. Diz a lenda que o álcool, ou o pecado, ele é formado por 4 tipos diferentes de elementos. Ok? Ele é formado pelo sangue do pavão, ele é formado pelo sangue do leão, ele é formado pelo sangue do macaco e pelo sangue do porco. Como assim, pastor? Que negócio é esse? Calma aí que eu vou te explicar. Então, 4 elementos: sangue do pavão, sangue do leão, sangue do macaco, sangue do porco. Ok? Como é que funciona isso? Quando o homem começa a beber, quando ele começa a flertar com o pecado, quando ele começa a beber, ele se sente bonito e atraente, assim como o pavão.
Depois, ele começa a se sentir forte e valente, assim como o leão. Depois disso, ele começa a fazer travessuras, brincadeiras, assim como o macaco. Mas no final, ele sempre acaba como o porco, na lama. É assim em qualquer tipo de vício, é assim em qualquer tipo de pecado. Primeiro tá tudo bem, a gente se sente bem. Depois, a gente se sente valente, eu posso, eu consigo, eu paro quando eu quiser, eu me controlo. Depois, eu começo a fazer coisas que as pessoas, até as pessoas que estão mais próximas de mim começam a duvidar que eu estou fazendo, para depois terminar na lama, assim como o porco. Assim é o pecado daqueles que vivem com o coração endurecido. Por quê? Porque pessoas que realmente são nova criação podem até pecar, com certeza vão. Agora, essas pessoas vão se virar de novo para Deus, pedir perdão pelos seus pecados, deixar esse pecado e seguir em frente. É assim que devemos agir. É assim que devemos agir, não como os gentios, mas como crentes no Senhor. Então, tentando aqui responder a primeira pergunta, para que mudar? Porque isso faz bem a nós mesmos. Eu não mudo para fazer bem a Deus, porque Ele é quem me faz o bem, não há nada que eu possa fazer para agradar a Deus. Eu faço isso, eu mudo, eu tento mudar, eu trabalho nessa mudança na minha vida com a ajuda do Espírito Santo de Deus, porque isso é bom para mim. Uma vez que eu tenho Cristo como meu Senhor e Salvador, não existe outra saída a não ser abandonar o lamaçal onde nós estávamos. Então essa é a primeira parte importante. Depois, a segunda pergunta que eu fiz, e agora quero também explorar com vocês, é por que devemos mudar? A pergunta parece até a mesma, né? Para que devemos mudar e por que devemos mudar? Não, mas na verdade não é. E eu vou te falar por que que não é. Ok? Versos 20. A partir do verso 20 agora, vamos ler juntos. A partir do verso 20. Todavia, não foi isso que vocês aprenderam de Cristo. De fato, vocês ouviram falar dele, e nele foram ensinados de acordo com a verdade que está em Jesus. Quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem que se corrompe por desejos enganosos, a serem renovados no modo de pensar e a revestir-se do novo homem, criado para ser semelhante a Deus em justiça e em santidade, provenientes da verdade. Nós devemos mudar, por quê? Porque isso foi o que nós aprendemos de Cristo. Nós não mais seguimos os padrões desse mundo. A nossa mente, ela foi transformada. O nosso coração, ele não está mais petrificado. Hoje nós servimos a Deus. Hoje nós temos Cristo como nosso mestre. Nele e em sua verdade nós fomos instruídos. Nele, nós fomos renovados, o nosso modo de pensar, nós somos revestidos do novo homem. Hoje somos novo homem, nova mulher em Cristo, para a glória dele. Por isso nós devemos mudar. Notem que Paulo diz que aprendemos de Cristo e não sobre Cristo. Isso é importante. Uma coisa é aprender sobre Cristo, outra coisa é aprender de Cristo. Quando você aprende sobre Cristo, você, na verdade, adquire informações sobre ele, ou aprende algumas coisas que ele fez ou acerca dele. Aprender de Cristo requer relacionamento com ele. Como? Oração, joelho no chão, estudo meticuloso da palavra dele. Isso é ter relacionamento com ele. Então, vocês vejam bem, eu posso aprender muitas coisas acerca, por exemplo, de Charles Spurgeon, um grande pregador aqui da Inglaterra. Nós sabemos como ele foi um grande homem de Deus, como ele impactou esse país. Deus usou esse homem comum para impactar um país inteiro. Mas Spurgeon, ele está morto. Então hoje eu só posso aprender acerca dele, das coisas que ele fez, das coisas que Deus o usou para fazer. Eu não posso mais aprender com ele. Enquanto que Cristo não está morto, Cristo está vivo. Ele está vivo, ele não está morto, ele ressuscitou e está vivo à destra do Pai. Então, por isso eu aprendo dele e aprendo com ele
todos os dias, porque ele é o meu mestre, ele é o seu mestre. Nós devemos aprender dele, devemos aprender com ele, nós devemos olhar para ele. Quando aprendemos com Cristo, a mudança é radical, meus amigos. Envolve renúncia da nossa própria vontade. Agora não sou mais eu quem vivo, mas é Cristo quem vive em mim. A mudança é radical. Hoje nós aprendemos, e nós aprendemos isso durante essa semana, com muita dor no coração. Nós oramos muito para o Senhor curar o nosso querido amigo Rosemar naquela cama de hospital. Nós oramos muito com fé. A família dele, nos amigos, os irmãos, nós oramos como igreja com fé. Senhor, o Senhor pode operar um milagre. Mas nós também, todas as vezes nós oramos, mas Senhor, faça a tua vontade. E a vontade de Deus nesse assunto não foi a nossa vontade. E nós aceitamos, porque ele é soberano nas nossas vidas, com corações entristecidos, com luto, com tristeza, com profunda tristeza no coração, mas alegres, porque o Senhor fez a vontade dele, que foi levar o Rosemar para ele. É duro falar isso, é triste, porque nós somos humanos e nós sentimos, mas, ao mesmo tempo, o que nos consola é que nós entendemos a vontade do Senhor para as nossas vidas. Então, Cristo, ele está vivo. Ele está vivo. Quando aprendemos com Cristo, a mudança deve ser radical nas nossas vidas. Radical. Então, por que mudar? Porque Cristo é o nosso exemplo. Cristo é o nosso mestre. Dele nós somos discípulos. Eu não sou discípulo de Paulo. Eu não sou discípulo de Pedro. Eu não sou discípulo de Spurgeon. Apesar de terem sido grandes homens que fizeram a diferença. A Bíblia diz que nós devemos ser e fazer discípulos de Cristo. E dele somente. E a ele a honra, a glória para todo sempre. Ok? Terceira coisa. Aliás, terceira pergunta e última pergunta. Como, então? Nós sabemos que nós devemos mudar, que nós mudamos porque isso é bom para nós mesmos. Nós devemos mudar também porque isso glorifica a Deus, glorifica a Cristo, ao nosso Senhor, porque hoje nós somos nova criação. Então, agora o texto nos diz como nós podemos mudar. A terceira pergunta, a terceira e última pergunta do texto, como nós podemos mudar? Dos versos 25 a 32 agora, vamos ler novamente. Portanto, cada um de vocês deve abandonar a mentira e falar a verdade ao seu próximo, pois todos somos membros de um mesmo corpo. Quando vocês ficarem irados, não pequem. Apaziguem a ira antes que o sol se ponha, e não deem lugar ao diabo. O que furtava, não furte mais. Antes, trabalhe, fazendo algo de útil com as mãos, para que tenham que repartir com quem estiver em necessidade. Nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês, mas apenas a que for útil para edificar os outros, conforme a necessidade, para que conceda graça aos que ouvem. Não entristeçam o Espírito Santo de Deus, com o qual vocês foram selados para o dia da redenção. Livrem-se de toda amargura, indignação e ira, gritaria e calúnia, bem como de toda maldade. Sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus os perdoou em Cristo. Então, irmãos, nós já sabemos que existe a necessidade de mudança, que é para o nosso próprio bem, e que existe uma ordenança de mudança, porque o nosso mestre é Cristo. Então agora nós temos as ferramentas, ou nós temos aqui uma receita, como se fosse uma receita de bolo que Paulo nos dá, que nós devemos seguir ao pé da risca, sabe? Que nós, que não somos mais como os gentios, muitas vezes precisamos ser lembrados dessas coisas. E Paulo está escrevendo para a igreja, e Paulo está nos exortando, o Espírito Santo de Deus agora está nos exortando como igreja, que nós devemos, por exemplo, como diz o texto, abandonar a mentira. Não era suposto que crente mentisse, mas infelizmente isso acontece. Né? Infelizmente acontece.
E Paulo está dizendo, abandone a mentira. João 8,44 nos diz que o diabo é o pai da mentira. Bom, esse já é um bom motivo para a gente abandonar a mentira, porque nós não somos filho dele, não é verdade? Diabo é o pai da mentira, nós não somos filho dele. Apocalipse 22:15 nos diz que os mentirosos não herdarão o reino de Deus. Está aí outro bom motivo. Se você está se você está procurando motivos para abandoná-la, faça isso. Os mentirosos não herdarão o reino de Deus. Apocalipse 22:15. A mentira, ela destrói a comunhão com Deus e com os outros, e com aqueles que estão ao nosso redor. A mentira só traz problemas e mais problemas, enquanto que a verdade, ela fortalece, restaura e salva relacionamentos. Então abandone a mentira, fale a verdade, mesmo que seja doída, mesmo que doa essa verdade. Falemos em amor, mas falemos a verdade. Outra coisa que nós devemos abandonar, a ira. Jay Adams, em seu livro O Conselheiro da Paz, fala sobre duas maneiras erradas de lidar com a raiva. Olha só, a primeira delas é a ventilação da raiva. Há pessoas que são explosivas e que atiram estilhaços para todo lado, ferindo as pessoas com seu destempero emocional. A segunda maneira errada é de lidar com a raiva com o congelamento dela. Ou seja, o indivíduo não joga para fora, mas ele guarda lá dentro. O resultado disso é a amargura. Ou seja, nós devemos abandonar isso. Ou seja, nem ser explosivo e ferir as pessoas que estão ao nosso redor, mas também não guardar para que isso gere em nós raiz de amargura. A solução para esse congelamento da raiva é o perdão. É espremer a ferida até o pus parar de sair, até o fim, fazendo uma asepsia da nossa alma, uma faxina na nossa mente, uma limpeza no nosso coração. É o que diz esse autor. Vou ler de novo para vocês. A solução para o congelamento da raiva é o perdão. Espremer o pus da ferida até o fim, fazendo uma asepsia da alma, uma faxina da mente e uma limpeza do coração. Quanta gente você conhece que está ao seu redor, que dia após dia alimenta uma raiz de amargura, ou é explosivo e fere as pessoas, fala de qualquer jeito com as pessoas. Nós precisamos aprender isso, e aprendemos isso de Cristo, com Cristo. Outra coisa que devemos abandonar, parece até brincadeira, que Paulo diz que o crente tem que abandonar o roubo. Gente, abandonar o roubo. O que furtava, não furte mais. Antes, trabalhe fazendo algo de útil com as mãos para que tenha que repartir com quem estiver em necessidade. Pasmem, pasmem, mas Paulo está falando isso para crente. O que furta, não furte mais. E eu nem tenho mais comentário para fazer sobre isso. Vou passar adiante. Abandonar as palavras torpes. Ou seja, o coração é convertido, mas a nossa boca, a nossa língua também deve ser. Palavras que usávamos antes, hoje não devem mais fazer parte do nosso vocabulário. Coisas que dizíamos, hoje não devemos dizer mais. Coisas que fazíamos, muitas vezes, não podemos fazer mais. Em Cristo, a nossa comunicação precisa ser positiva, boa, eficiente, necessária e transmissora de graça para aqueles que ouvem. O texto disse isso, que em Cristo a nossa comunicação precisa ser positiva, boa, edificante, necessária e transmissora de graça. Então, queridos, se a nossa comunicação não está sendo positiva, se a nossa comunicação não está sendo boa, se o que nós falamos não tem edificado, se estamos falando coisas desnecessárias, se não tem transmitido graça para as pessoas que as ouvem, melhor que fiquemos quietos. É o famoso ditado, não tenho o que falar, fique quieto. Como diz o outro também, boca fechada não entra mosquito, não é verdade? E também não sai besteira. Então, que possamos também lembrar dessas coisas. Devemos abandonar essas coisas e devemos acrescentar outras. Essas coisas devem ser, eu não vou
me alongar aqui nessa lista, mas eu quero deixar para vocês assim, que essas coisas devem ser substituídas por 3 coisas básicas para nós como crentes: bondade, compaixão e perdão. Não tem como ser crente sem essas 3 coisas. Porque Deus foi bom conosco. Nós também devemos demonstrar essa bondade. Porque Deus foi compassivo conosco. Devemos também compartilhar compaixão. Devemos também, Deus nos perdoou, mesmo não sendo merecedores. Então devemos também liberar perdão. Então essas 3 coisas são básicas para nós como crentes. E é necessário, muitas vezes, a gente falar sobre essas coisas quando nós falamos de mudança, quando nós falamos de mudança de caráter, quando nós falamos de mudança de vida, quando nós falamos de mudança de comportamento na vida do crente. São necessárias essas coisas serem relembradas para nós todo o tempo. Principalmente hoje. Estamos vivendo num tempo onde nós temos visto muita gente fazendo bem, mas nós temos visto muita gente fazendo mal. E muita gente que se diz crente no Senhor Jesus, muita gente que diz que está dentro da igreja, muito pastor que diz que faz e acontece, mas na verdade está fazendo mal para as pessoas. Então, queridos, vamos nos revestir dessas 3 coisas principais: bondade, compaixão e perdão. Bondade, compaixão e perdão. Então tá aí, irmãos, as respostas para as 3 perguntas que nós extraímos do texto. Para que mudar? Porque essas mudanças são para o nosso bem. Não é para agradar a Deus, não é porque Deus vai ficar feliz com a nossa mudança. Não, ele continua sendo Deus. Ele é quem faz algo em nós. Nós não podemos fazer nada para ele. Porque essas mudanças são boas para nós, para o nosso bem. E por que devemos mudar? Porque Cristo é o nosso alvo. Porque ele é o nosso exemplo, ele é o nosso mestre, então por causa dele e pela causa dele devemos mudar. Por isso devemos mudar. E como nós podemos mudar? Como eu disse antes, os ingredientes estão aí, como uma receita de bolo. Tira isso, coloca isso. Tira aquilo outro, coloca isso. Ok? É bem verdade que muitas coisas, dessas coisas que nós falamos, não deveriam de maneira nenhuma mais fazer parte das nossas vidas. Mas, infelizmente, nós somos falhos e nós necessitamos todos os dias, da graça de Deus nas nossas vidas. Então, por isso, nós devemos lembrar dessas coisas. E nós devemos, sim, falar sobre essas coisas, inclusive com aqueles que nós confiamos. Quando nós temos alguém com quem prestar contas, fica mais fácil lidar com o nosso pecado, sabia? Quando nós temos uma pessoa em que nós confiamos, é mais fácil eu lidar com o pecado. Por quê? Porque eu vou ter alguém, além de Deus, a quem eu posso prestar contas. Porque muitas vezes parece que Deus não é suficiente para que a gente preste contas. Porque parece que ele não está vendo, parece que ele não está em todo lugar, parece que ele não sabe de todas as coisas. A gente se tranca num quartinho escuro e ali eu posso fazer o que eu quiser. Ou eu saio sozinho e ali eu posso fazer o que eu quiser. Não, não é assim. Mas para nós que somos humanos, para que isso nos ajude, nós podemos ter uma pessoa que nós podemos contar, uma pessoa que pode orar conosco e uma pessoa que pode nos cobrar, falar, olha, como é que está aquilo na sua vida? Como é que está esse pecado na sua vida? Você tem fugido da aparência do mal? É bom ter isso. Então, queridos, agora uma quarta e última pergunta. E agora? O que nós fazemos com tudo isso? Difícil, essa é difícil de responder. Será que nós estamos prontos, de verdade, a nos colocar diante de Deus? Pedir perdão, mais uma vez, pelos nossos pecados e seguir uma vida realmente digna daquele que se diz discípulo do Senhor Jesus? Mas lembre-se disso. Isso requer fé, coragem para mudar, obediência e renúncia da nossa parte. Se nós tivermos essas coisas, não tem como errar. Não tem como errar.
Não tem como dar errado. Ok? Então, a minha oração para mim, para vocês que estão acompanhando o nosso culto, para vocês que estão vindo, para vocês que estão assistindo, tenha fé, tenha coragem para mudar, seja obediente e renuncie à sua vontade. Renuncie à sua vontade. É duro, dói, machuca. A gente não quer, porque a gente quer ir pelo caminho mais fácil. Mas nós só seremos verdadeiramente chamados discípulos de Cristo, seremos verdadeiramente abençoados se fizermos essas coisas. A minha oração é para que o Senhor me capacite todos os dias, te capacite também todos os dias, para que possamos, dessa maneira, viver e testemunhar da obra, das obras que o Senhor tem realizado na nossa vida e através das nossas vidas. Que Ele possa muito nos abençoar nessa semana. E que toda honra, toda glória sejam dadas a Ele. Amém? Vamos orar? Vamos orar juntos? Eu aqui, você aí onde você estiver, se você puder fechar os seus olhos, poder acompanhar essa oração ou fazer uma oração por você mesmo, ou alguém que vier à tua cabeça, sem problema. Mas vamos orar. Pai, mais uma vez, obrigado por este momento, obrigado por este tempo, onde estamos aqui distantes, mas juntos em espírito. Distantes fisicamente falando, mas em espírito estamos em uma só voz, em uma só mente, em um só coração, ouvindo e aprendendo da tua palavra. Obrigado pela tua palavra que nos exorta, obrigado pelo teu Espírito Santo que nos exorta, nos consola e nos transforma todos os dias. Pai, a nossa oração tem sido já há tanto tempo: Senhor, muda a minha vida. Senhor, transforma a minha vida. Senhor, transforma a minha mente. Senhor, me ajuda a mudar. Pai, agora eu também oro, eu adiciono ainda. Senhor, que eu tenha coragem para essa mudança, em nome de Jesus. Nos ajude, Pai. Console, Senhor, os nossos corações, os corações daqueles que estão enlutados neste momento, os corações daqueles que estão com a família enferma, nos hospitais, Senhor Deus. Que o teu Espírito Santo esteja trabalhando em nossas vidas, ó Pai. Pai, que nunca venhamos a esmorecer na fé do Senhor, porque do Senhor só vem o bem. O Senhor só sabe fazer o bem. Nós é que muitas vezes não entendemos. A tua vontade, como a Adriana orou no início, é boa, perfeita e agradável. Romanos 8:28 nos diz que todas as coisas, absolutamente todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Nos ajude, Senhor, a entender, eu te peço. Nos ajude, Senhor, a assimilar isso que tem acontecido nas nossas vidas, para que nós possamos crescer, para que nós possamos ficar ainda mais forte na nossa fé, para que nós possamos ainda mais testemunhar do teu amor, do teu poder e da tua salvação. Trabalha, Senhor, na minha vida, eu te peço. Na vida dos meus irmãos, dos meus amigos que estão ouvindo, que estão assistindo hoje. Que toda honra, que toda glória, que todo louvor, que toda adoração sejam dadas a ti. O Senhor dos senhores, o Deus dos deuses. O Senhor Jesus. É no nome dele que nós oramos e te agradecemos. Amém. Amém.